Em casos de acidentes graves que fazem com que você não consiga trabalhar da mesma forma que antes, é possível receber da empresa uma pensão mensal para o resto da vida. Esse direito está previsto em lei, mas só é possível receber quando o acidente de fato te deixar com uma incapacidade permanente de trabalho, mesmo que parcial. E dependendo do grau de incapacidade, esse direito pode chegar a mais de R$ 1 milhão. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um direito pouco conhecido e que pode ser recebido por quem sofreu um acidente ou doença do trabalho grave. Você vai entender aqui quando é possível receber essa pensão, como é calculado o valor e como receber. Em primeiro lugar, se você sofre um acidente de trabalho ou desenvolve uma doença ocupacional, é possível ser compensado por todos os danos que você sofreu. Para ter esse direito de ser compensado, você precisa mostrar que a empresa teve culpa pelo que aconteceu ou então que você trabalhava em uma atividade de risco. Deixa eu te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Mostrar a culpa da empresa significa que você vai mostrar que ela agiu de forma negligente com sua segurança. E o melhor exemplo para ilustrar isso é quando você sofre um acidente por não ter recebido EPIs adequados. Imagina, por exemplo, que você recebeu um EPI vencido e na hora que precisou ele te deixou na mão. Para saber se a empresa teve culpa pelo seu acidente, você deve se perguntar: tinha algo que a empresa poderia ter feito para evitar que o acidente acontecesse? Se a resposta for sim, é bem provável que ela tenha culpa. Outro exemplo é quando você trabalha operando uma máquina, mas a empresa não modernizou essa máquina. É uma máquina antiga e não tem nenhum dispositivo de segurança. Por exemplo, qualquer distração você pode sofrer um acidente grave. É bem possível que, se acontecer um acidente, ela seja culpada. Isso porque ela poderia ter modernizado essas máquinas e instalado dispositivos de segurança. É bem comum que, em casos de acidente, a empresa coloque logo a culpa no funcionário, dizendo, por exemplo, que você não teve atenção, que se distraiu. O problema desse tipo de afirmação é que as empresas esquecem que o funcionário é um ser humano e todo ser humano é falho. Não somos máquinas. É óbvio que em algum momento do seu dia você vai se distrair. Alguém vai te chamar, às vezes você está exausto pelo fato de ter feito muita hora extra. Tem uma série de fatores que influenciam nisso. O que não pode é a empresa simplesmente colocar a culpa em você, quando ela poderia ter adotado medidas que evitariam que os acidentes acontecessem com tanta facilidade. Entendeu a lógica disso? Então vamos, continuando aqui. Se a empresa teve culpa no seu acidente, ela tem que te indenizar por todos os danos que você sofreu. Essa é a regra geral. Agora tem uma exceção em que, mesmo a empresa não sendo culpada pelo seu acidente, você pode ser indenizado. Isso acontece quando você trabalha em uma atividade que tem um risco maior de acontecer um acidente. Por ter um risco maior, o simples fato de o acidente acontecer, a empresa se responsabiliza. Isso acontece porque quando a empresa exige que o funcionário trabalhe exposto a um certo grau de risco, maior do que o normal, ela assume que acidentes podem acontecer. Logo, ela tem que assumir esse risco do negócio dela e arcar com as consequências. Alguns exemplos que colocam os trabalhadores em situações de risco maior do que o normal e que, mesmo sem mostrar a culpa da empresa, vão ter direito à indenização são: quando um vigilante, motorista de caminhão, cobrador de ônibus, bancário ou carteiro sofre uma lesão por causa de um assalto durante o trabalho; quando alguém que trabalha em altura sofre uma queda; quando um gari é atropelado durante o trabalho; quando um vendedor externo ou representante comercial sofre um acidente de moto na hora do trabalho; quando um torneiro mecânico sofre um acidente no torno; e também quando um bancário ou operador de telemarketing desenvolve alguma LE ou DORT. Esses só são alguns exemplos que já são confirmados pelos tribunais, tá certo? Em todos esses exemplos que dei, não importa se a empresa teve ou não culpa, você terá o direito a ser indenizado. Agora, entrando mais a fundo no assunto do vídeo. Dentre as indenizações que você pode receber, está a indenização por lucros cessantes ou pensão vitalícia. Pensa aqui comigo. Imagina um gari que está lá trabalhando e acontece uma tragédia. Ele escorrega e cai dentro do caminhão. Isso daí faz com que ele perca uma perna. Você concorda que esse camarada não vai mais conseguir trabalhar na função de gari, né? Não tem como. Ele pode até ser readaptado em uma outra função administrativa, por exemplo. O problema é que talvez ele não tenha formação nem conhecimento para isso. Tá entendendo? Imagina como esse cara vai encontrar outro emprego nessa situação. Ele com certeza vai ter muita dificuldade.
A questão é que se ele não vai mais conseguir trabalhar naquela função, ele sofreu uma perda de capacidade de trabalho, que aí nesse caso seria de 100%, já que ele não consegue mais trabalhar como gari. Isso significa que a empresa, que deveria ter garantido condições de trabalho seguras, vai ter que arcar com o salário desse camarada até o fim da vida dele, mesmo sem ele trabalhar. Ele tem direito a uma indenização por lucros cessantes. No caso dele, como a perda funcional foi de 100%, a empresa tem que pagar 100% do salário dele para o resto da vida dele. Geralmente, essas indenizações são calculadas e pagas de uma única vez. Você pega quantos meses de sobrevida a vítima tem e multiplica isso pelo valor devido. Nesse nosso exemplo, imagina que a vítima era um homem de 40 anos. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do homem está em mais ou menos 77 anos. Isso significa que se ele tem 40 anos, ainda terá aí pelo menos uns 33 anos de vida. Esses 33 multiplicados por 12, que são os meses dentro desses 33 anos, dão 396 meses que ele tem de sobrevida. Como o percentual de perda dele foi de 100%, a gente pega o valor do salário dele e multiplica por 396. Vamos supor que ele ganhava o salário mínimo, mais o valor da insalubridade. Dá 1.848. Esses 1.848 multiplicados por 396 meses dá 731 mil reais. Isso daí é só o salário dele. Ele ainda vai ter direito a 33 anos de férias, 13º salário e FGTS. Aí vai dar por baixo 1 milhão de indenização pelos lucros cessantes. Mas vamos lá. O detalhe aqui é que o acidente precisa ter sido grave, mas não necessariamente grave ao ponto de te deixar 100% sem condições de trabalhar. Por exemplo, os acidentes de trabalho mais comuns são os acidentes envolvendo a perda de um dedo. Nesses casos, o acidente dificilmente vai causar uma perda de 100%. Geralmente fica ali entre 10% e 30%, dependendo de qual dedo e a extensão do dano. Mas você vai ter direito a essa indenização da mesma forma. A diferença é que no lugar de multiplicar os meses de sobrevida pelo valor total do seu salário, você vai multiplicar pelo valor da perda. Por exemplo, se a perda de capacidade daquele gari do nosso exemplo tivesse sido 50% e não 100%, a gente pegava o salário dele, dividia por 2, que são os 50%, e multiplicaria pelos meses de sobrevida, que eram 396. A mesma lógica você usa para a perda de 1%, 10%, 30% e assim em diante. Outro detalhe é que também é possível receber essa indenização em casos de doenças do trabalho. Por exemplo, é bem comum em casos de tendinite, bursite ou em qualquer tipo de lé e dorte que você fique sem conseguir, por exemplo, mexer os braços da mesma forma. Você não consegue mais levantar os braços, por exemplo. Nesses casos, também é bem comum que seja identificada uma perda de capacidade de trabalho. Certo, Ivan? E como é que eu provo que tive essa perda de capacidade? Para você receber essa indenização, você vai precisar processar a empresa responsável. Nesse processo, você vai levar seus documentos médicos, atestados, exames de imagem, tudo que você tiver. Se for possível, peça ao seu ortopedista ou médico que te acompanha para fazer um relatório falando sobre as consequências da doença ou do acidente, principalmente se existe ou não sequelas permanentes. Você vai levar tudo isso para o seu processo. Mas calma, só isso não será o suficiente. Nesse processo, o juiz vai chamar um médico da confiança dele para analisar os seus documentos médicos e também para te examinar. Esse médico da confiança do juiz vai emitir um laudo e nesse laudo ele vai dizer se você tem ou não essa perda de capacidade e qual é o percentual dela. Se ele constatar que você realmente tem uma perda de capacidade, tem grandes chances de conseguir essa indenização. Essa indenização é só uma das indenizações que você pode receber, tá bom? Ela pode ser acumulada com outros tipos de indenização, como por exemplo, indenização por danos morais, estéticos e existenciais. Tudo vai depender das consequências do acidente na sua vida. Se você quiser conhecer essas outras indenizações, recomendo conferir esse vídeo aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.